Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema segurança digital, vamos falar um pouquinho sobre como o mercado está tratando isso e como é que a Function One pode te ajudar também nesse sentido. Então, vamos fazer também o nosso merchan aqui, claro, mas a ideia é fazer com que você saia daqui um pouco mais atento com relação a esse risco. Justamente um pouco mais atento com relação às dificuldades, as preocupações que você deve ter dentro da sua empresa, dentro do seu negócio aí, para evitar que a sua empresa seja assaltada, digitalmente, seja sequestrada, e que você tenha aí um prejuízo financeiro, uma dor de cabeça para resolver. Então, a ideia é que a gente dê algumas dicas com relação a isso aqui, Então, já começando aqui, gente, já com tudo aqui, chegando já com tudo. Obviamente que eu não vou estar sozinho nessa brincadeira aqui, então a ideia é trazer comigo aqui um dos nossos especialistas também, na área aí, especialista em segurança, o nosso querido parceiro de trabalho aqui, o Vinícius Barbosa, o nosso famoso Vinão. Então já queria convidar ele aqui para dar um oi para a galera. Vinão, boa tarde, tá com a gente aqui mais uma vez, Tamo junto aí, dá uma boa tarde aí também. Boa tarde, Molina, boa tarde, pessoal, prazer falar com vocês e vamos trocar essa ideia de segurança que é super importante. Boa. O Vinão já está com a gente aqui há muitos anos, se especializou nessa linha, é certificado Microsoft aí nas tecnologias mais tops de segurança, é o nosso cara de Defender. E aproveitem para fazer perguntas, aproveitem aí para tirar as dúvidas, para a gente poder trocar um pouco de ideia. Nossa brincadeira hoje aqui, gente, vai ser na pegada bate-papo, tá? Então, quando a gente começou a preparar isso aqui, o nosso time de marketing, o time de organização, ele falou assim, olha, vocês vão montar os PPTs, Vão ter aí uns 30 PPTs para apresentar. E aí a gente, conversando aqui, eu e o Vinão, a gente falou assim, não vamos ter PPT não. Aqui a ideia é vamos na prática, Vamos no bate-papo, que é mais legal. E essa é a ideia, tá? A gente vai aqui hoje num bate-papo, e nesse meio de bate-papo, bota a sua pergunta, fala um pouquinho aí sobre as suas dificuldades, sobre os seus desafios. Vamos trocar ideia, Então, a gente tem perguntas e respostas. Nós temos aqui o João Pedro, que está com a gente aqui também, nos auxiliando. Então, ele vai entrar aqui com a gente para trazer as perguntas que vocês fizerem. E a gente vai tentando comentar um pouco sobre as soluções, sobre a sua história. Vamos trocar um pouco de ideia, legal? Então, temos aí um tempinho para falar realmente sobre como evitar esses ataques hackers, por e-mails, por links, por internet. Então, quais são as soluções que a Microsoft nos oferece para proteger a nossa empresa, para proteger a sua empresa, Então, essa é a pegada. E, obviamente, que a gente tem que começar falando disso, gente? O mercado hoje, principalmente pós-pandemia, em que a gente passou a trabalhar muito mais, pelo meio digital, home office, ambiente híbrido, Teams, outras tecnologias de comunicação para videoconferência, documentos eletrônicos, a nossa internet, o nosso mundo aqui, se tornou mais perigoso do que andar na rua hoje, Se a gente for ver, você sair na rua, você tem riscos menores do que você trabalhar na internet aqui. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. A gente tem tido vários cenários de empresas que foram atacadas, vários cenários de empresas que tiveram seus dados sequestrados, ou seja, o invasor ele vai lá, entra naquele ambiente, criptografa todas as informações e cobra valores altíssimos para poder devolver os seus dados. E, gente, isso é fundamental. No dia a dia, a informação ela é fundamental. É com isso que a gente trabalha. Sejam os meus comandos, os meus sistemas que eu vendo, as planilhas que a gente usa para gerar informações para o cliente, não importa. Então, tudo isso, é o nosso ganha-pão. E perder esses acessos, perder essas informações é extremamente preocupante. Então, hoje, o cuidado que nós temos que ter com a segurança das minhas informações, ele é muito importante. Eu tenho que me preocupar com isso. E a ideia nossa aqui com essa live é poder mostrar um pouquinho para você de como é que você pode se proteger. E a gente, às vezes, quando fala em proteção de segurança, quando a gente fala em segurança da informação, todo mundo já imagina, milhões e milhões, de dinheiro para poder investir em segurança. E a nossa ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês que a gente pode investir muito em segurança, mas com pouco investimento, você já pode garantir o seu sono, já pode garantir a tranquilidade da sua empresa. Tudo depende da empresa. Tem empresas que são mais visadas, você vai ter que ter uma preocupação um pouco maior, mas empresas menores também têm que se proteger. E a ideia é justamente essa aqui. Então, quando a gente bolou essa ideia, eu falei assim, vamos levar o Vinão lá, tem que levar o Vinão para falar com a gente, que está na nossa frente aqui de batalha, na nossa frente aqui de proteção das empresas, é justamente para falar um pouquinho disso e ele nos mostrar
as possibilidades que a gente tem. Então, eu já vou começar jogando uma pergunta para o Vini aqui, né, que é a seguinte, né, Vini? Hoje, quando a gente fala em segurança, né, como é que a Microsoft ela pode garantir essa segurança das informações aqui? Fala um pouquinho para a gente aí, como é que a gente consegue garantir? Desde aquela empresa com cliente menor até aquela empresa com clientes aí que eu sei que você já fez aí de 50, 60 mil usuários. Como é que a gente garante isso? Vai lá, Vinão, fala aí para a gente um pouquinho. Claro, a segurança ela é uma jornada, então não tem algo específico que a gente trabalhe. Nós podemos trabalhar na segurança da identidade, quem é o usuário, qual grupo de segurança ele pertence, qual a licença do Microsoft 365 está atribuída para esse usuário, qual a permissão que ele possui em sites de SharePoint, ou propriamente a permissão de função de administrador no Azure AD, dispositivos, aonde ele está acessando, qual o sistema operacional, aplicativos, qual aplicativo ele está utilizando, é um aplicativo aprovado pela organização. E, por fim, toda essa jornada, ela envolve diretamente os produtos do Microsoft 365. Então, um multifator de autenticação para evitar um possível invasão da conta do usuário e até outras ferramentas de segurança, né, da família Defender. A Microsoft oferece todas elas para cada situação específica. Legal, Vini, legal. A gente fala muito de Defender, né? A gente fala muito de soluções aí de alto nível, né? Que a Microsoft, dentro do ambiente online, ele oferece, como você disse aqui mesmo, muitas soluções. Mas a gente pode dizer, né, Vini, até por experiência do nosso dia a dia aqui com os clientes, que tudo começa no mais básico do básico, né? A gente pode dizer que hoje a boa parte das empresas acabam se envolvendo em problemas, né, de invasões, né, de perdas de dados, né, de vulnerabilidade, por não ter uma simples senha e um autenticador multifator, né? A gente pode dizer que hoje o MFA e o usuário sem o MFA é a base da segurança. Eu posso dizer isso, né? Que é o mínimo que uma empresa tem que ter? Com certeza, é o mínimo. Exigir uma senha forte, que o usuário cadastre uma senha forte no ambiente dele, não uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem que ter uma senha forte, com letras, números e caracteres especiais, e o MFA ativado para ele provar que ele é ele mesmo, na sequência autorizando o acesso conforme as permissões que ele possui. Então, o MFA é o básico e indispensável. Legal, muito bom. Hoje a gente vê, né, muitos casos de empresa, é o que o Vini está comentando aqui, né, gente? Hoje a gente pega aqui no nosso cenário, dentro dos projetos da Function One aqui, a gente tem muitos casos de empresas em que a gente chega lá e às vezes o usuário tem uma senha simples, né, às vezes uma senha bem básica, ele não tem autenticação multifator, né, que é aquela que você vai logar com o seu usuário, com a senha e mais um token, pode ser um autenticador, um SMS, até uma ligação para o seu telefone. Ele não tem isso. E o pior, é muito comum a gente ver o compartilhamento desses usuários. Às vezes, o cliente ele quer economizar, né, numa licença, ao invés de ele ter 3 usuários, ele quer usar uma única licença para os 3, né? Então, ele cria um único usuário no portal, compartilha essa senha com os usuários e quer que o usuário acesse, né, todos os 3 com a mesma senha. E aí ele olha assim, olha que legal, economizei. Às vezes a economia dele é tão pequena, né, comparado ao risco que ele tem de perda de informações, o prejuízo que ele pode ter dentro da empresa dele. Estamos falando de um cliente pequeno, tá? Pensa numa pequena empresa que às vezes fatura aí 30, 40 mil por mês, e ele pode ter um prejuízo tão grande ali que o negativo dele pode passar de 100 mil às vezes, por conta dessa falta de cuidado, né? Então, isso é uma questão muito importante, a gente vê muito isso nos projetos aqui, então é uma preocupação muito comum nossa aqui, minha, do Vini, dos técnicos aqui do time, de orientar os usuários. Tem que ter MFA. Tá aqui o Vini, né, dizendo isso para a gente. MFA é o básico, né? Mas, Vini, aí tem uma outra pergunta que eu vou te fazer agora. Eu vou ser o entrevistador hoje, tá, gente? Hoje eu vou aproveitar aqui meu minuto de fama como entrevistador. Vini, o MFA é legal, né? Você já disse isso aqui, mas e a ativação desse MFA, né? Como é que funciona isso? Eu consigo automatizar essa ativação do MFA? É possível isso? Ou eu tenho que fazer isso manualmente lá no portal? Interessante. O Microsoft 365, ele utiliza o Azure AD como provedor de identidade. No Azure AD, ele possui licenciamentos, o Azure AD gratuito, o Azure AD Plano 1 e o Plano 2. Os 3 disponibilizam, né, para as empresas utilizarem o MFA.
É possível ativar o MFA de forma padronizada através de um recurso chamado Padrões de Segurança, onde você clica em um botão, ele ativa o MFA para todas as contas da organização e também bloqueia protocolos herdados, como POP e IMAP. E também existem uma função chamada Acesso Condicional, que é um recurso do Azure AD Premium, onde você consegue criar políticas específicas para automatizar essa ação de habilitar o MFA. Bacana, cara, bacana. Eu vou até aproveitar esse gancho já, né? Porque o MFA a gente já viu aqui, então, né? Já está desmistificado, né? Então, olha só, primeira dica, hein? Você, administrador aí da sua empresa, acabando essa apresentação aqui, vai para o painel administrativo do seu Office 365, lá do seu Microsoft 365, ativa o MFA, convence os seus usuários, você já vai estar ganhando muito em segurança. Vale a pena dar uma olhada nisso, tá? Porque a segurança do ambiente é fundamental. E as dicas estão aqui, tá? Não tem nada demais. A gente aqui nesse momento está mais preocupado em mostrar um pouquinho sobre isso. Depois a gente pode combinar aqui o jogo e fazer mais uma dessa de demo mesmo, mostrando um pouquinho do que a gente falou aqui. Mas fica a dica aí. Agora, Vinão, eu vou puxar mais uma aqui para você. Então, seguindo minha entrevista aqui, eu vou aproveitar que pergunte ao especialista agora. E eu queria ver o seguinte, você falou aqui, então, do acesso condicional, né? A gente fala muito de acesso condicional, a gente usa muito ele no dia a dia, né? E pelo que você está falando aqui, óbvio que o acesso condicional ele só vai estar disponível nas licenças premium do Azure AD, né? Do Azure Active Directory, né? Agora, com acesso condicional, só com ele já, eu consigo fazer gestão dos meus dispositivos também? Ele já é possível com ele? Ou eu vou ter que ter alguma coisa extra aqui também para poder gerenciar meu dispositivo, aquele que está lá sendo acessado de qualquer lugar e eu quero controlar? Uhum. O acesso condicional ele é uma ferramenta de perímetro, então ele autoriza ou nega o acesso do usuário após ele se autenticar. Então o usuário coloca a conta dele, a credencial, aprova o MFA, aí o acesso condicional entra na jogada, autorizando ou negando. É possível criar diversas políticas para aplicativos, para acesso de localizações específicas e até condições. Então, numa determinada condição, você exige que o usuário acesse com um aplicativo aprovado Microsoft, por exemplo. Então, a finalidade dele é essa. Para sua pergunta, seria uma ferramenta chamada Microsoft Intune. Essa sim, ele é um MDM e um MAM para fazer o gerenciamento do dispositivo e dos aplicativos do usuário. Boa. Ou seja, na verdade, se a gente pensar no acesso condicional, eu também não estou 100% morto, né? Eu consigo ali já, pelo menos, né, dizer assim, olha, se a máquina não estiver associada ao meu Azure AD, não for uma máquina gerenciada, não vai conectar. Eu conseguiria ali, por exemplo, dizer que se o cara estiver fora do Brasil, não pode, se não estiver no meu IP, eu já tenho uma gestão, né? Já é possível, pelo menos, ter um mínimo de segurança a mais com o acesso condicional, né? Não estou zero, né? Exatamente. Legal, legal. Agora você puxou um outro assunto bem bacana aqui também, que muita gente, né, tem nos solicitado, né? Esse eu acho que é um dos carros-chefes nossos até, né, Vini? Que é a instalação do Microsoft Intune, né? O Microsoft Intune, né, para quem não conhece, ele é equivalente àquela console do Microsoft System Center Configuration Manager, né? O SCCM, onde eu posso fazer a gestão de dispositivos, eu posso aplicar políticas, né? Como, por exemplo, bloquear um acesso ao painel de controle, bloquear, de repente, lá um USB, né? Mas eu também posso, por ali, pensar, né, na parte de MAM, né? Que é a parte de gestão de aplicações, né? Então, aqui, Vini, eu queria, na verdade, até mudar um pouco a pergunta agora, né? A gente já sabe o que ele faz aqui, você já introduziu um pouquinho, eu também já falei, mas eu queria conversar contigo um pouco aqui no caso do Intune, sobre os desafios que a gente enfrenta no dia a dia com essa implantação, porque eu vejo, né, a gente se fala muito nas nossas reuniões de alinhamento, nos nossos bate-papos, da necessidade de orientar o cliente sobre um bom planejamento de implantação do Intune, né? Ou seja, não é só chegar lá, instalar, configurar, aplicar licença e sair usando, né? Tem que ter um planejamento de uso dessa ferramenta, né? Exatamente. O Microsoft Intune ele é uma ferramenta em nuvem da Microsoft para, né, o gerenciamento de dispositivos, um MDM. E ele utiliza como provedor de identidade, conforme outras soluções da Microsoft, né, o Azure AD. Para a gente implantar, é necessário ver como está a arquitetura do cliente. Então, pode ser que para utilizar o Intune, você configure o Azure AD híbrido para as máquinas que já estão no AD local.
ingressarem no Intune através do Azure AD híbrido, então a máquina vai ficar visível nos dois ADs, né, o Azure, o em nuvem e o local. E tudo depende também da necessidade em si. Pode ser que o cliente tenha computadores em nuvem e utilize e não tem um AD local, então o ingresso da máquina, o onboard, seria através das próprias configurações do Windows na opção de contas de trabalho. Então, o cenário em si, a arquitetura que nós desenhamos vai de acordo com a necessidade do cliente. Legal, legal. Ou seja, na verdade, né, tem uma preocupação muito importante, a gente, para ter uma boa implantação, né, do Intune, assim como toda solução de segurança, né, eu diria, acho que toda solução técnica, né, mas principalmente quando se fala de segurança e gerenciabilidade, a gente fica muito dependente do cliente, né? Porque a gente tem uma parte que é técnica, que é essa que a gente faz, né? Então, nosso time aqui da Function One faz a implantação, mas nós precisamos ser orientados pelo time do cliente com relação às necessidades, às suas políticas, às suas características internas, porque senão a gente pode chegar lá barrando tudo, né? É isso, né? Já aconteceu de você aplicar uma política lá no acesso condicional, no Intune, e de repente parar todo mundo porque não pensaram, ou alguém não te alertou que tinha outras coisas ali que tinham que ser pensadas? Já aconteceu isso? Já aconteceu de eu alertar o cliente, falar, se você fizer, se eu concluir essa configuração que você está me pedindo, vai ser mais dor de cabeça do que segurança. Já aconteceu, sim. Isso não tem jeito, né? A gente tem essa preocupação, e aí é o papel do consultor também, né, Vinão? A gente tem essa preocupação de olhar, e isso é importante destacar, gente, porque às vezes, quando o pessoal vem aqui, né, as empresas vêm e contratam o nosso time, né, contratam aqui a Function One para fazer essa implantação, muitas vezes eles questionam a gente, né? Olha, mas vocês são muito burocráticos, essa parte de planejamento é bobagem, né? O Vinão chega a gastar aqui, né, Vinão? Chega a gastar aí, pelo menos, em média, aí, pelo menos 2, 3 semanas só planejando com o cliente, né? Só fazendo levantamento e plane, não é isso? Exatamente. Planejamento das políticas. A minha sugestão é sempre isolar um computador com as mesmas características, né, de um computador do usuário final para testarmos as políticas, ver se ela não vai impactar no uso de alguma aplicação específica de um sistema que o cliente utiliza. Então, o teste ele é fundamental para a implantação. Sim. E aí, às vezes, é o que eu estava dizendo, né? Às vezes o pessoal reclama, né, que é muito burocracia, né? Que a gente demora muito com esses planejamentos, eles querem ações, né? E mesmo planejando, muitas vezes a gente descobre no meio do caminho que o cliente esqueceu de nos avisar, esqueceu de mostrar alguma coisa, né? E aí a gente tem que desfazer para poder refazer correto, né? Então, muitas vezes a gente pega esses cenários, né? Não é simplesmente sair instalando, né? Exatamente. Então, olha. Fica aí, gente, a primeira dica, para você que vai implantar por conta, ou você vai contratar uma empresa, contrata aqui a Function One, não importa se você vai fazer por conta ou vai usar uma empresa para fazer isso. É necessário planejar. Planeje bem, conheça bem o seu ambiente, levante todos os tipos de serviços que você tem que vão ser impactados, avalie o comportamento dos seus usuários, né? Porque se você simplesmente for lá habilitar o serviço, colocar a máquina associada ao Azure AD, né, como o Vini disse aqui, e sair aplicando política, a chance que você tem de bloquear os acessos, de travar utilizações é muito grande. Até, né, Vini, aproveitando o gancho aqui, sobre o acesso condicional, a gente já teve casos em que o cliente não fez nada, não planejou, não falou nada com ninguém, não contratou ninguém, ativou o acesso condicional, impedindo acesso a todos os usuários que ele achava que deveriam bloquear, e nessa lista ele bloqueou o admin dele. Ele bloqueou o admin global do Tenet, né, Vini? Já teve casos desse, né? Sim, quando você seleciona a opção de todos no acesso condicional, já tem um pop-up, já tem uma mensagem de notificação para que tenha muita segurança do que você está fazendo, porque é possível bloquear o próprio acesso. Isso gera um grande transtorno, só a Microsoft para retomar o acesso da organização. Nesse período, todos os usuários estarão indisponíveis, né, não produtivos. Já pensou, olha aí, aquilo que é para usar, né, a nosso favor, para nos manter seguro, né, pode se tornar também a nossa dor de cabeça aí, né? Pode se Sim. tornar uma crise, né? Inclusive, eu já peguei uma situação engraçada, um cliente que ele queria bloquear o acesso de todos os países, exceto o Brasil. E ele fez a configuração da política por conta própria, só que ele inverteu. Ele bloqueou o acesso no Brasil e liberou para todos os países do mundo. Então, isso foi bem engraçado.
Até aí a solução é fácil, né? Basta que ele vá fazer uma viagem ali para o Paraguai, para a Argentina, conecta de lá e libera os acessos, não tem problema, né? Sim. Vai saber se ele não queria viajar também aí, né, Vinão? Tem essa, Uhum. né? Legal, gente. Aqui, antes da gente seguir com o papo, acho que tá legal aqui, né? Mas eu vi que a gente está com uma audiência crescente aqui, a gente já está chegando a quase 40 pessoas aqui, tá bacana, aliás, né? Obrigado pela audiência aí, né? A gente faz isso realmente com o objetivo de levar informação, de poder compartilhar, e a gente fica feliz quando tem bastante gente, mas se puder aí, compartilha aí com a galera, compartilha aí com seus amigos aí, para que a gente possa, né, levar essa informação, levar esse conhecimento para mais gente. E nós temos o pergunta e respostas aí também, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas e respostas. Tem o João Pedro também, né, que está com a gente aqui. A nossa voz aí do controle aí, Pepe, tem alguma pergunta aí para a gente transmitir aqui para a galera, para responder aqui? Pergunta para o Vinão aí? Boa tarde. Por enquanto não, o pessoal falou que já teve até senha com 50 caracteres, aquela hora que o Vinão falou das senhas fortes. Legal. E algumas pessoas falaram de onde estão assistindo também. Oh, legal, olha aí, ó. Já pensou em lembrar de uma senha com 50 caracteres de cabeça? Rapaz, 50 caracteres é 100, hein? Olha, só para mostrar aqui, Vinão, ó, nós temos ó, o pessoal assistindo ó, de Jundiaí, Florianópolis, aqui de São Paulo também. Não tem do Rio de Janeiro ainda, gente. Que pena. Adoro o Rio de Janeiro, não tem ninguém aqui ainda. Vamos chamar o povo do Rio lá. Mas tem a galera boa aqui, ó. Estamos com uma audiência bacana aí. Mas vamos lá então, né? Vamos falar do que interessa. Vamos voltar para o que interessa aqui. Falando de segurança, então, Intune. O Intune, nós falamos de dispositivo, né, Vini? Você falou do MDM, né? Mas ali pela console do Intune também eu posso gerenciar aplicativos, né? Eu posso gerenciar também controle de aplicativos, não posso? Pode sim. O Intune ele também é um MAM, onde você faz a gestão de aplicativos. Então, por exemplo, você pode criar uma política para evitar que um usuário utilize um aplicativo que não é aprovado pela organização, um aplicativo de terceiro, por exemplo. O Intune tem essa autonomia. Legal, né? E aí eu consigo gerenciar, né? No caso, o Windows, né? Mas e o cara que tem, por exemplo, o ato de usar um Android, um iOS, eu tenho alguma possibilidade de gerenciar esses caras também? Tem sim. Atualmente o Intune suporta os sistemas operacionais Windows, macOS, Linux, recentemente foi integrado, e dispositivos mobile, né? iOS, Android, eles também são suportados. Legal, né? Hoje, por exemplo, você tem aquelas empresas que estão muito baseadas aí em Apple, né? E às vezes ficam pensando como é que eu vou controlar o meu dispositivo, eu vou ter que contratar uma outra ferramenta para isso, né? Vou ter que pagar mais. Então, não, gente, tá aqui, tá tudo dentro da suíte aqui. Você vai gerenciar aqui, vai controlar o seu iPhone, o seu iPad, o seu MacBook, assim como também aqueles que estão lá, né, com o seu desktop lá com Windows 10, com Windows 11, né? Aí isso é uma coisa importante, né, Vinícius? Estou falando de Windows aqui, mas o ideal é que seja do 10 para frente, né? Então, 10 para trás eu vou botar maneta aqui, do 8 para trás, então piorou, né? Nem gerencia, né? Exatamente. E o próprio Intune, ele tem recursos, né, para fazer a atualização do Windows 10, por exemplo, já para o Windows 11 e para outras edições específicas, né? Então, tem a opção de fazer o upgrade de sistema operacional através do próprio Intune. Caramba, que legal isso, hein? Eu consigo fazer toda a gestão. Olha aí, ó, para você que trabalhava, né, como eu lá atrás, com o Windows Server, né, todo o ambiente on-premise, você tinha que instalar lá o Exchange, né, o System Center Configuration Manager, com todas as suas suítes lá, né, para poder fazer a instalação, criar imagem, fazer o disparo da imagem, né? Hoje eu consigo fazer tudo isso através aqui da console do Intune, né? Claro que você deve estar perguntando assim, né? Imagino que você, mas eu tenho aqui um ambiente ainda antigo, né? Esses dias teve um cliente que ligou para mim aqui dizendo assim, olha, ainda tenho o Office 2013 aqui, o que que eu faço, né? A gente obviamente vai dizer para você, olha, atualiza, é o melhor cenário, né? Mas você tem um ambiente antigo, ainda está em fase de atualização, né? Eu tenho uma possibilidade, né, Vinão? Eu posso integrar ainda a console do Configuration Manager com o Intune e gerenciar esse parque legado pelo Configuration, né? Até que se resolva isso, e aí você elimina o seu ambiente on-premise e fica só na nuvem. É isso mesmo? Aprendi direitinho? Exatamente. O Intune, ele se integra a um ambiente on-premise com o antigo System Center, né? Legal. E aí eu consigo gerenciar tudo na console do Configuration, se eu quiser, né? Até o Intune, né?
Exatamente. Um detalhe importante que você mencionou em relação à versão desatualizada do Office, através do Intune, seria possível fazer a desinstalação automatizada desse Office com uma versão antiga e já instalar o pacote Office do Microsoft 365 com a versão mais recente disponível pelo fabricante. Tudo isso, com uma política só, ele desinstala a versão antiga, instala a versão nova, se o licenciamento do cliente tiver também o pacote Office da área de trabalho. Então, é um recurso bem interessante, nós usamos bastante. Aproveitando aqui, Molina, rapidinho, Sim. perguntaram aqui por que é tão importante atualizar o Windows. Não gosto de atualizar, acho que a versão seguinte sempre trava. Vou deixar essa aí pro Vini responder. Vai lá, Vinão. Vai que é sua. Todo lançamento de Windows, pelo menos nos primeiros 6, até um ano, eu diria, tem muito feedback, né, negativo, de travamento, ou algo que funcionava muito bem na versão anterior, não funciona na atual, né? Isso é bem comum. Me lembro que quando lançou o 10, todo mundo era apaixonado pelo 7, quando lançou o 11, todo mundo ainda era apaixonado pelo 10, e assim vai ser sempre, né? Mas respondendo, as versões mais recentes sempre têm atualizações de segurança mais recentes. Então, por exemplo, já faz um tempo que o Windows 11 está em execução e ele é muito mais seguro que o Windows 10, porque ele recebe mais atualizações de segurança. Então, a importância principal é essa, as atualizações de segurança, de driver, de recursos do próprio Windows. Nas versões mais recentes, sempre tem atualizações mais recentes de segurança. Então, essa é a importância de atualizar. É isso aí, gente. Tá, e ouçam a voz da experiência de quem está o dia a dia aí, né, implantando esse ambiente nos clientes. Entendam que, infelizmente, a atualização ela é um mal necessário, que às vezes muda alguma coisa, pode dar uma bugadinha aqui, né, no meu computador, mas a gente tem que entender o seguinte, né, a vulnerabilidade, né, ela está sempre se expondo, ela está sempre deixando você exposto. E o cara que está atacando, né, o nosso hacker, né, infelizmente, ele está sempre procurando por falhas. Então, a Microsoft e os fabricantes também precisam estar buscando essas falhas e corrigi-las, né? Então, a atualização, né, o Service Pack, os patches, né, de segurança, eles servem para tapar esses buracos. Infelizmente, muitas vezes, por conta, né, de algum tipo de adaptação ao seu computador, essa atualização pode não ser bem recebida, mas ela é um mal necessário. Ela, infelizmente, é um mal necessário para se manter o seu ambiente seguro. Muitos dos ataques a computadores, a redes, eles partem como porta de entrada o usuário, tá? O usuário é a parte mais vulnerável, e isso está vinculado com o computador, não tem jeito, tá? Então, é um mal necessário, né? Agradeço aí mais uma vez a pergunta, estamos felizes aqui pela participação, a galera está subindo aqui os números, está legal, mas a gente tem que dar a notícia ruim, que é um mal necessário, o update tem que acontecer, né? Sim, e o Intune, ele tem a opção, né, de atualizações sendo fornecidas com antecedência. Então, você pode isolar uma máquina para que ela receba essas atualizações com antecedência, para que você possa homologar se essa nova atualização vai deixar um desempenho negativo para suas aplicações. Então, isso é interessante. Isso é super, super legal que você falou agora, né, Vini? A gente fala isso muito para os clientes no geral, né? Separa um grupo de máquinas, pode ser uma, duas, 10, depende do tamanho da empresa, né? Separa lá, cria uma rede, né, de homologação, gente. Aplica todos esses testes, desde os patches de segurança, aos testes de controle, de bloqueio do Intune, acesso condicional, a esse grupo de máquinas. Testa ali primeiro. Quando for para a produção, você já está mais tranquilo, você já experimentou o funcionamento, o comportamento, né? Então, isso é muito importante. Nós, daqui do mundo técnico, principalmente nós aqui do time Function One, todos nós, cada um dos técnicos aqui tem a assinatura de um Visual Studio, tem o seu tenant de teste, tem seus domínios comprados e configurados. Então, a gente simplesmente, tudo que a gente faz, a gente vai para o nosso laboratório primeiro e valida. Por mais que já tenha feito isso antes, tá? A gente vai fazer uma migração de e-mail de um provedor para o 365. A gente vai testar isso de novo, vai validar se as conexões estão ativas ou se não mudou, né? Porque TI é isso, ela muda muito rápido. Né? Quem acompanha aí Microsoft 365 há alguns anos, quem acompanha Azure, né? Então, já não tem dúvida, né? Que isso muda toda hora, né? Eu falo que esses dias atrás eu estava procurando uns documentos lá no meu doc aqui, né, no meu storage, e eu estava vendo lá algumas imagens e vídeos que eu gravei, olha, lá em
2008, 2007, 2008, falando de Microsoft Office 365 ainda, não era nem Microsoft 365. Se eu pegar aquelas imagens e mostrar, vocês vão se assustar, mas não era o Office 365, né? Comparado com hoje. A tela do Azure mudou muito, ela muda toda hora. Então, isso faz com que eu tenha que testar. A gente está sempre testando, tá? Então, cria um ambiente de homologação e vamos testar no ambiente de homologação primeiro. Legal? Vini, vai falar? Não, mais só uma pergunta aqui, Molina. Bora! Sobre antivírus, tá? Qual que vocês indicam para ter na máquina? O gratuito ou o antivírus pago? Olha, essa pergunta ela caiu aqui, o PP, bem junto com a gente aqui na próxima pergunta, porque eu ia fazer essa pergunta exatamente agora para o Vini também, mas assim, até para deixar claro, tá? Hoje, o Windows 10, né, por padrão, ele já vem lá com o seu Defender gratuito ali, que já é um antivírus. Você pode testar, ele funciona. Claro que você não tem a gestão centralizada, né? Não tem todo esse controle de atualizações de forma mais efetiva. E aí é onde eu vou agora justamente para o Vini, para ele já responder isso e falar um pouquinho para a gente, né? Eu sei que o Intune sozinho, ele não vai dar essa parte toda, né, de controle. Então, é mais gerenciabilidade, né, não é segurança efetivamente. Ele nos ajuda a centralizar a gestão e evitar também algumas vulnerabilidades. Mas a Microsoft já tem uma família mesmo chamada Microsoft Defender, né, Vini? Isso. Essa família do Microsoft Defender, ela inclui em seu licenciamento o Microsoft Defender for Endpoint, que é o antivírus do Microsoft 365. Ele se integra perfeitamente ao Microsoft Intune, e essa sim é a ferramenta paga, né? Você vai pagar por licenciamento, por usuário, que tem uma gestão de antivírus excelente, de forma centralizada, como você disse, e você pode centralizar o seu antivírus, né? De forma centralizada, e o portal do Microsoft Defender, ele também disponibiliza o acesso a outros recursos da família, né? Como o Defender for Cloud Apps, o Defender for Identity. Então, de forma centralizada ali, em um painel, você gerencia tudo. Legal. Então, até respondendo aqui a pergunta, né? Qual que é o nome da pessoa, João Pedro, que perguntou para a gente? Tem um nome aí? Não. Não, ele veio como anônimo, mas tá aqui. Ok, depois quiser se apresentar, fica à vontade, mas assim, respondendo sua pergunta, é óbvio que a gente sempre diz o seguinte, né? Quando você não tem nada, pelo menos uma versão gratuita aí, né? De um Kaspersky, né? De uma versão aí de um antivírus é importante. Mas vale reforçar que a partir do Windows 10, o Defender do Windows 10, do Windows 11, ele já é um antivírus nativo e gratuito, você não paga nada, tá lá, instala o Windows, ele já tem e funciona bem. Mas aí, como o Vini comentou aqui, né? Quando você tem o Microsoft Defender for Endpoint, você tem, né, o seu Defender aqui no portal do 365, se conectando ao seu endpoint, ao seu Windows lá, por exemplo, para gerenciar o antivírus, ele vai usar aquela console, né, Vinão? Ele vai usar a console Defender para fazer todo o monitoramento, né? Exatamente. E você não tem a necessidade de acessar individualmente cada máquina, você consegue programar a execução do antivírus de forma centralizada. Se o usuário abriu algum arquivo malicioso, você consegue ver todo o processo que foi executado por trás, que o Defender isolou. Você consegue propriamente isolar esse computador, se ele estiver infectado, para uma análise mais específica. Então, você consegue fazer tudo de forma centralizada, rápida. Por isso, o Defender for Endpoint é recomendado aí como antivírus. Legal. Então, a resposta simples é essa, tá, gente? Na ausência de... Se você tem de Windows 8 para trás, o ideal é pegar um antivírusinho, um antivírus gratuito já te ajuda. É melhor você ter um gratuito do que não ter nada, né? É que o gratuito, muitas vezes, ele tem limites. Ele até te protege, ele alerta, mas ele não faz a limpeza. Depende muito do antivírus, tá? Mas, do Windows 10 para frente, você já tem uma solução funcional e gratuita e que pode ser melhorada no quesito gerenciabilidade com o Microsoft 365 Defender, né, for Endpoint, que vai te ajudar também. Então, veja, a gente já está somando aí, ó.
senhas fortes, usuários individuais com MFA, né? A gente fala de acesso condicional para limitar aí os acessos indevidos, se alguém tentar logar no seu ambiente de fora do país ou de um lugar que não está acostumado. A gente já falou aqui, por exemplo, dessa parte de automação e gestão com o Intune para MDM e AM, né? Entramos agora no Defender, falando de antivírus. Mas eu sei, né, Vini, que o Defender não é só antivírus, né? A família Defender ela é gigante, né? Então ela traz muito mais coisas também, né? Você consegue dar um geral para a gente? O que eu posso fazer com o Defender? Então, se eu quiser hoje, eu cliente, quiser implantar o Defender dentro do meu ambiente, na minha empresa, o que eu posso ganhar com ele, as diversas possibilidades que ele nos traz? Dá um rápido aí para a gente. Claro. O Defender, a família Defender, né, tem o Defender for Office 365, que é para proteger os aplicativos do próprio 365, então ele tem os links seguros e os anexos seguros, né, para evitar arquivos maliciosos através de links e anexos propriamente. Tem o Defender for Identity, que é para instalar sensores dentro dos controladores de domínio para proteger a identidade local dos usuários, do AD local. O Defender for Endpoint, que ele é para o antivírus, né, integrado ao Microsoft Intune. Esses são os principais recursos da família Defender. Legal. Ele tem gestão também para servers, né? Eu posso fazer também a parte de gestão de server, né? Linux, né? Windows Server também, né? Exatamente. O Defender for Endpoint, ele se integra ao Defender for Cloud, um recurso diretamente do Azure, onde é necessária uma subscrição, mas as duas ferramentas se integram. Até bom lembrar isso, né? Normalmente, o pessoal pergunta para a gente aqui na Vini, mas como é que funcionam essas licenças do Defender, do Intune, né? Dentro do portal do Microsoft 365, tudo isso é licenciamento by user, né? Licenciamento por usuário. Porém, existem algumas, como o S4 Server, que na verdade ele se integra aqui com o Defender, mas ele é uma solução que roda dentro do Azure, né, para poder gerenciar, sejam máquinas físicas, servidores físicos, ou servidores virtuais do Azure, da AWS, né, ou de outros provedores, mas aí sim eu preciso de uma subscrição, né, preciso de uma assinatura do Azure para isso, né. Então, para você que não conhece muito de licenciamento Microsoft, subscrições, depois a gente posta aqui nos nossos blogs, né, alguns documentos, como as dicas dessas diferenças para vocês entenderem um pouquinho, mas é importante não destacar que o Defender se estende ao ponto de ter uma subscrição lá no Azure para que você possa gerenciar suas máquinas virtuais, seus servidores físicos, também manter tudo isso de forma segura, ou seja, você está dentro do ambiente Microsoft Online e garantindo toda a segurança que o seu ambiente requer para que a sua empresa possa se preocupar com o seu negócio, né? Então, mesmo você em TI, né, você gestor de TI da empresa, deixa de ter que se preocupar com essa questão de infraestrutura, de implantação técnica para proteger e passa a se preocupar mais com as questões estratégicas. Então, isso é bem legal também, né? Essa oportunidade que você tem, né? Legal, a gente falou aqui de Defender também, eu acho bacana isso, né? Mas a gente falou de uma ponta aqui legal também, você puxou uma ponta legal aqui, Vini, que eu acho que vale a pena, né, a gente falar, que é justamente, né, os portais, né, de segurança e conformidade da Microsoft, né, do Microsoft Online, né? Porque nós estamos falando de outro ponto importante que tem que casar. Hoje, a gente tem que garantir a segurança da empresa, mas nós temos uma série de leis, uma série de normas que também devem ser cumpridas. E aí depende da empresa. Se a sua empresa é do ramo financeiro, ela tem normas financeiras a seguir, SOX, Bacen, né? Se ela é da área da saúde, tem o IPA e assim vai, né? Então, tem que seguir isso. E nós temos dentro do Microsoft 365 os portais de segurança e os portais de conformidade. Então, nós temos agora o portal de conformidade, que é o portal onde ficam todas as regras, né, de governança, gestão de risco, tudo mais, que foi repaginado, né, Vini, recentemente, recebeu o nome de Purview. E ali dentro eu consigo acompanhar todas as regras, todas as questões de como é que a minha empresa, tecnicamente ali, como é que está a minha configuração com relação às normas. Se eu preciso de DLP, se eu preciso, né, de alguma aplicação de rotulação, ele vai mostrando ali o que as normas exigem para garantir, né, a confidencialidade dos dados, para garantir que o vazamento não aconteça. E eu consigo fazer essas gestões. Assim como o portal de segurança também nos permite isso, né?
eu consigo ali ver, né, toda a parte de nível de segurança que eu estou atingindo. E os dois portais, eles nos trazem um recurso, cada um deles traz um recurso chamado de score. O portal de segurança traz o Security Score e o portal de governança, o Purview, traz lá o Governance Score, né, ou Compliance Score, que é justamente, né, a pontuação que a gente tem para dizer, olha, qual é o meu nível de segurança, qual é o meu nível de governança dentro do meu ambiente. E aí ele vai nos mostrar, até, né, Vini, ele vai nos mostrar o que eu preciso fazer para aumentar esse número, né? Exatamente. O portal de conformidade do 365, o Purview, você consegue verificar os logs de auditoria, então você consegue ver toda a auditoria, né, tudo que um usuário específico está fazendo dentro do ambiente do 365. É possível criar políticas de DLP, né, de prevenção contra a perda de dados, para evitar o vazamento de informações sensíveis. É possível também configurar os rótulos de confidencialidade para aplicar rótulos em documentos e e-mails para proteger essa informação conforme a sensibilidade ali da situação. Então, o portal de conformidade, ele é mais voltado um pouco para adequação na LGPD. Ou seja, a gente pode dizer hoje que relativo à governança dos dados, à governança da minha empresa, o portal Microsoft Online está 100% adequado, ele consegue me dar todas as condições para eu me adequar àquelas normas e regras relativas ao meu nicho de trabalho, ao meu nicho de mercado, certo? Exatamente. Inclusive, tem um outro aplicativo da família Defender, né? O Defender for Cloud Apps, o antigo Cloud App Security. Se você integrar o aplicativo o Microsoft 365 ao Cloud App Security, ele vai mostrar todas as certificações, as qualificações que o Microsoft 365 tem em relação a ISOs, a órgãos de gestão de TI. Então, ele vai mostrar que a Microsoft possui todas as qualificações necessárias, as ferramentas, né, tanto o Azure quanto o 365, possui todas as qualificações necessárias para manter os dados seguros. Aproveitando aqui, Molina, falando sobre os Microsoft 365, Azure e tudo mais, temos mais uma pergunta. Como detectar uma invasão? Existe algum sinal, algum alerta que vai ter no sistema da Microsoft? Você avisado? É isso aí. Vou deixar isso aqui para o Vinão, que ele adora encher minha caixa de e-mail aqui. Vou deixar para ele isso aí. O portal de segurança do 365, ele possui uma aba chamada Alertas, onde já vem um template já com diversos alertas pré-configurados, e você pode colocar o e-mail do grupo do TI, ou um e-mail específico, para ter uma pessoa monitorando esses alertas. Os alertas também ficam no próprio portal, é enviado uma cópia por e-mail se você quiser, mas a informação também fica ali visível no portal. Então, um exemplo, se o usuário faz a exclusão em massa de arquivos, você recebe um alerta imediatamente sobre essa ação. E o Defender for Cloud Apps, ele também tem diversas políticas de segurança, onde você pode aplicar, além de você receber um alerta, você também aplica uma ação. Então, por exemplo, se um usuário foi contaminado com ransomware e começou a criptografar os arquivos dele. Então, o Defender for Cloud Apps, ele já isola esse usuário imediatamente e ele te dá a opção também de, com um clique, você restaura esses arquivos para o seu conteúdo original com a extensão original. Então, tem diversas possibilidades de alerta e de um alerta com ação. Isso é legal, né, Vini? Foi legal você tocar nesse ponto, né? Hoje, né, um dos ataques mais comuns que a gente vem tendo aí, como eu comecei falando aqui, né, a nossa tarde aqui sobre segurança, né, digital, hoje muitas empresas têm sofrido ataques do tipo ransomware, né? Que é justamente aquele ataque em que a empresa é invadida, normalmente a partir de um usuário. Os dados dessa empresa toda são criptografados e aí o atacante ele manda uma mensagem lá para a empresa pedindo um resgate. A gente ouviu histórias de resgates de mais de 100 milhões, a empresa ser cobrada em mais de 100 milhões para poder resgatar isso. E se ela não tem um backup, ela não tem, né, uma forma de recuperar esses dados, né, muitas vezes ela acaba pagando esse dinheiro para garantir a vida dela, porque pode ser que ela não volte mais à vida depois disso, né, ou com muita dificuldade, fica muito tempo fora, né.
Em média, né, a gente, só esse ano aqui na Function One, nós já atendemos 5 empresas com mais de 600 usuários que sofreram ataques, e todas elas por negligência, não tinham MFA ativo, não tinham preocupação com segurança, né, não tinham os recursos como Defender ativado, e aí, assim, a gente, em todos esses casos, as empresas ficaram pelo menos 3 semanas paradas, pelo menos. Tem empresas que chegaram a levar quase 1 mês e meio para voltar a trabalhar e a recuperar o tempo perdido. Não recupera 100%, mas recupera 90%, 95%, e aí vai se arrumando depois. Então, isso é um ponto muito importante. Tem que ter esse cuidado, tem que se preocupar com essas questões de segurança. E aí, assim, as possibilidades são diversas, né? A gente aqui abre a disponibilidade aqui do time, inclusive, para bater mais papo depois, mandar um e-mail, entre em contato com a gente pode mostrar um pouquinho das possibilidades, como é que você pode seguir, quais são os caminhos, e aí você escolhe se você quer implantar sozinho, se você precisa de ajuda, nosso time está aqui também para ajudar. Mas é muito importante lembrar disso, né? Esses ransomwares, principalmente, são os ataques mais comuns que a gente vê no dia a dia, tá? Então, isso é comum. Vou até perguntar para você, coloca depois aqui no Perguntas e Respostas, você já trabalhou numa empresa que sofreu um ataque? Se trabalhou, se sim, diz pra gente qual foi a experiência, né? Conta pra gente como é que foi a experiência, vê se a gente está exagerando ou se realmente foi traumático, como a gente diz aqui que acaba sendo, né? Conta pra gente aí, beleza? Vini, vamos lá. Falamos de governança, você falou também aí, né, sobre os recursos do portal de segurança, né, que eu posso falar de controlar links, de controlar anexos, né, anti-spam, anti-phishing, anti-malware, né? Agora, muita gente acha que lá no Exchange Online Protection, por exemplo, né, que cuida bastante lá no portal de segurança, da parte de anti-spam, tudo, que eu preciso ter licenças caríssimas, né? E não preciso, né? Com as licenças básicas eu já tenho o mínimo, que é o anti-spam, o anti-phishing, o anti-malware, eu já tenho, né, com as licenças mais básicas, né? Exatamente. A forma mais eficaz de invadir uma rede é através de um e-mail. O atacante ele envia um e-mail, geralmente com engenharia social, que seria acesse aqui o seu Olerite ou algo do tipo, e geralmente com um link malicioso ou um arquivo em anexo malicioso. Então, o usuário que não teve uma devida orientação, ele acaba se iludindo nessa engenharia social e clicando nas opções maliciosas. O Exchange Online Protection, você consegue configurar o anti-spam, consegue configurar o anti-malware, consegue habilitar um recurso para bloquear anexo com extensões maliciosas, como um arquivo executável, por exemplo. Então, é importante treinar os usuários, mas também é importante evitar que chegue o máximo possível de informação maliciosa até ele. E você tocou num ponto que eu acho que é o grande ponto da segurança, né? É justamente aqui que eu diria que é o ponto mais vulnerável, né? Muitas vezes a gente pergunta para o cliente, né? Você sabe qual que é o ponto mais vulnerável da sua empresa com relação à segurança, né? Aí ele fala, o meu firewall está desatualizado. Também não está bom, né? Está desatualizado. Pode ser meu servidor que é antigo, também está ruim, está desatualizado. Mas o ponto mais vulnerável, maior vulnerabilidade da sua empresa, se chama usuário. E não é porque ele saiu de casa dizendo assim, eu vou sacanear aquela empresa. Não. Na verdade, a falta de informação, muitas vezes, leva a esse ponto. Olha o que o Vini acabou de dizer aqui. Uma das maneiras mais fáceis de se atacar uma empresa é através do e-mail. O seu usuário precisa ser treinado, ele tem que ser conscientizado, né? E aí é legal porque, pensando no Microsoft 365, dentro dessa estrutura de segurança toda, algumas licenças oferecem o que eles chamam de treinamento dentro do portal, em que você cria e-mails fakes, né? Você cria links fakes, né? Para testes de phishing, testes de ransomware, né? E manda para os usuários. E você, depois disso, gera um relatório para ver quantos usuários clicaram nesses links, nesses e-mails, né? Para que você possa gerar uma campanha interna. E hoje, a Function One, ela é reconhecida e especializada em campanha de adoção. A gente faz isso hoje no mercado. A gente vai até as empresas e faz todo esse levantamento, depois gera relatórios e apresenta para as pessoas mostrando, olha aqui, ó, quantas pessoas clicaram, o que você deve fazer, como é que você deve fazer para reconhecer um link fake, para reconhecer um e-mail fake, não entrar nesse e-mail.
por mais que a gente ative, né, por mais que a gente ative os serviços para bloquear links, anexos, né, que são maliciosos, evitar que e-mails indesejados cheguem, muitas vezes eles vazam, porque hoje, infelizmente, o nosso parceiro de trabalho, o nosso amigo, né, o nosso familiar que nos manda e-mail, às vezes foi invadido. E eu recebo esse phishing por um e-mail de um amigo, e eu não vou saber. Então, o que acontece? Eu tenho que estar treinado para poder evitar esses riscos. E aí, as nossas campanhas de adoção têm essa proposta, justamente de chegar na empresa, fazer esse trabalho de treinamento, levantamento das informações, apresentação desses relatórios e apresentar soluções, dicas básicas e truques que podem ser utilizados no dia a dia para que a sua empresa mitigue ao máximo esse risco, reduza ao máximo esse risco de alcançar aí um problema maior de invasões. Então, fica a dica, avalie isso. Existem treinamentos no próprio portal que você pode habilitar e você pode contratar empresas de mercado especializadas para ajudar nessas soluções. Estamos aqui também para ajudar nesse sentido. Mas acreditem, hoje o ponto mais vulnerável chama-se usuário, né? Não tem jeito. Estou falando bobagem, hein, Vini? Me corrija aí se eu estiver falando bobagem. Não. Algumas empresas possuem a cultura, né, que o usuário final ele não é responsável pela segurança, apenas o departamento de tecnologia. Isso está totalmente errado. O usuário ele também é responsável, ele precisa ser conscientizado sobre as ameaças e entender que a segurança é conjunta, né? Exatamente. Eu me lembro de uma vez em que eu estava dando um treinamento, né, quando eu trabalhava num grande centro de treinamento aqui em Microsoft em São Paulo, e aí surgiu um comentário de segurança na sala, e esse comentário descambou para outras coisas, né, e aí um dos rapazes falou que um amigo dele tinha comprado um carro na época, né, caríssimo, desses importados top, na época, quase 300 mil reais, e um carro desse porte tinha um freio extremamente ruim, porque ele teve uma situação de emergência na estrada e o carro não respondeu, não parou a tempo e bateu atrás do caminhão, acabou com o carro. E ele dizia que o problema é a segurança do carro, a segurança do carro é muito falha, o freio era muito ruim, e eu perguntei para ele se ele sabia a velocidade que o amigo dele estava dirigindo na estrada, e ele disse que aproximadamente 180, 185 km por hora, e o carro não parou. Então, vejam, né? É bem assim que as coisas funcionam, né? A gente fala da segurança, que ela é falha, mas na verdade, às vezes, eu estou usando mal a tecnologia, né? Então, num carro, numa estrada de São Paulo, não dá para você andar a 185 km por hora, né? Se o carro da frente parar, você não vai parar a tempo, não tem jeito, né? Isso aí já é física, né? Aqui em tecnologia acontece a mesma coisa, né, Vinão? A gente fala da tecnologia e esquece do usuário, né? Exatamente. Às vezes o usuário ele é induzido ao erro, né? Eu já vi uma situação bem peculiar. Sabe quando você recebe um e-mail de um remetente externo e vem na mensagem lá, esse é um remetente externo, não clique em links se você não conheceu o remetente, etc. Eu já vi uma situação de um usuário que tinha uma senha fraca e não tinha MFA. Esse usuário ele foi violado e o atacante usou da conta desse usuário para propagar arquivos maliciosos. Então, o usuário foi induzido ao erro, porque ele recebeu o e-mail com conteúdo malicioso, não tinha aquela mensagem de segurança falando que era um remetente externo, né? Porque era um remetente interno que enviou, né, uma mensagem para outro usuário interno, e o usuário foi induzido ao erro e clicou nesse arquivo malicioso e contaminou a rede. Então, é preciso ter muito cuidado. Eu, particularmente, não gosto dessa mensagem que vem que geralmente os administradores configuram, né? Falando que um remetente é externo para não clicar em nenhum link se não for seguro, porque isso induz o erro. O usuário entende que qualquer coisa interna é seguro que ele pode clicar. Então, uma situação interessante que eu já vi. É isso aí, tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes realmente a falta de orientação é fundamental. E a gente não está falando isso aqui só pensando em Microsoft 365, tá, gente? Pensar no todo, né? Então não adianta eu ter as normas de segurança bem implementadas, ter processos bem desenhados, ter a melhor tecnologia, se eu não tiver um usuário conscientizado. E infelizmente isso é uma grande deficiência do mundo hoje, né? As pessoas não levam a sério a segurança, as pessoas não levam a sério os cuidados que deveriam se tomar em todos os âmbitos, na hora em que dirigem, na hora em que andam pela rua, na hora em que usam os seus computadores. Então, se a gente observar, por exemplo, as pessoas acessam contas bancárias, né, Vidão? Acessam bancos, fazem transferências, pagamentos, usando o Wi-Fi do shopping. Já viu isso? Já, no aeroporto, muito comum. Né? Eles acham tão seguros ali, né?
Eles acham que estão tranquilos. Então, quer dizer, veja, é o meu smartphone, é a minha segurança que é ruim, ou é a minha cultura, a minha postura que não foi boa? Exatamente. Né? Então, o ambiente aberto de internet ali é para eu poder acessar um ticket do voo, é para eu poder mandar um zap rapidamente para alguém, né, se precisar, mas não para eu fazer aquilo como solução da minha vida, né? Quantas vezes a gente vê, bem citado por você, em aeroporto mesmo, né? Você vai tomar um café na cafeteria e você vê uma máquina sozinha em cima da mesa lá. Cadê o cara? Foi no banheiro, deixou a máquina lá em cima. E ele acha que está tudo bem, né? Ele acha que não tem problema nenhum. Então, quer dizer, olha quantas situações aqui a gente tem e aí a culpa é de quem? É da TI? É da tecnologia? Ou será que o usuário está usando mal aquele equipamento, né? Está usando mal tudo aquilo? Perder um smartphone hoje é a parte mais barata do problema. Né? O seu smartphone hoje for roubado, você vai lá e compra outro, parcela em 10 vezes e compramos outro. Agora, e as suas senhas ficaram lá dentro? E os seus acessos aos bancos, se você não se preocupou em ter um controle adequado deles, né? Então, tudo isso são preocupações que estão envolvidas aqui, e de novo a gente vai para quem? Vai para o usuário, né? Então, é natural isso, não tem jeito, né? A gente tem essa preocupação aqui. Legal? A gente, infelizmente, aqui o papo tá legal, não tá rodando, mas a gente tá chegando no final já aqui, né, Pepe? E a gente queria aqui agora propor um desafio aí pra galera, né? Então, a gente separou aqui, né, 3 perguntinhas para testar. Quero ver quem realmente, a gente quer saber se realmente vocês prestaram atenção em tudo que a gente falou aqui, entenderam um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui um QR Code aqui. Você pode escanear aí o seu QR Code, né? Nós não vamos nem capturar os dados aqui de vocês, é só realmente uma enquete, né? Perguntas técnicas. Eu acho que vai ser liberado o link também no chat aí, no Perguntas e Respostas, João Pedro, para a gente poder facilitar para quem não conseguiu o QR Code. Perfeito, já está no chat aí para quem quiser acessar pelo chat ou pelo QR Code, aguardamos as respostas. Legal, então vamos aí, vamos responder aí para a gente ver como é que vocês estão aí, se estão antenados, se não estão, para a gente poder verificar aqui. Estou olhando aqui se as respostas estão chegando aí, hein? Vou ficar de olho aqui. Enquanto isso, tem só mais uma dúvida por aqui. Opa, isso é bom. Que é a seguinte, é sobre ambiente na nuvem, tá? Proteção do ambiente na nuvem. Quais os cuidados e ferramentas disponíveis? Tá. Ambiente na nuvem fica muito, é muito abrangente, né? Poderia estar falando de um SharePoint, de um Exchange, de uma máquina virtual do Azure. Então, tem vários recursos para serem explorados. Cada recurso em si do ecossistema da Microsoft, que é gigantesco, possui ferramentas apropriadas de segurança, né? Então, o próprio Azure tem ferramentas de segurança, o próprio Microsoft 365 tem o Security Score, onde ele direciona você com sugestões conforme o seu licenciamento para você configurar. Então, isso depende do seu licenciamento no Microsoft 365 e do que você possui de recurso no Microsoft Azure. Então, tem diversas ferramentas, isso vai depender do que você utiliza no ambiente mesmo. Isso é bem importante, né, Vinal? A gente tem hoje, né, da mesma forma que um ambiente on-premise, né, um ambiente local, a nuvem, você tem de tudo ali, né? Então, você tem, por exemplo, falando em Microsoft 365, toda a solução que a gente chama de SaaS, né, que é software como serviço, e aí você tem soluções ali que protegem. Mas você vai, por exemplo, o Azure, né, que já tem mais a parte de infraestrutura e plataforma, né, que é o famoso IaaS e o PaaS, aí você vai ter soluções de proteção específicas para esse mundo, né? Então, você tem desde a parte, né, de Sentinel para monitoramento, controle de informações, você tem firewall, né? Você tem regras de acesso. Então, quer dizer, para cada situação, você vai ter, né, algumas possibilidades de segurança, diversas possibilidades de segurança que você pode usar, que vão também nessa linha de isolamento, de subredes, né, subnets, controle, segmentação de rede, firewalls, quer dizer, então você tem muita coisa. E, de novo, vai morrer aonde? Em controle de acesso dos usuários. Então, o primeiro ponto de qualquer segurança hoje no mundo chama-se gerenciamento de identidade e acesso, né? Que é tudo que a gente começou dizendo ali. Ou seja, no final do dia, gente, quando o dia se encerra, tudo são pessoas. São pessoas usando
são pessoas querendo atacar, né? Então a gente tem o que aqui? Pessoas, comportamentos. E é por isso que toda hora muda, toda hora você tem que evoluir. Foi o que o Vini comentou aqui, você tem lá o Secure Score, você vai acompanhar, você vai chegar em 100%, você vai fazendo o que ele manda, ele te diz o que você tem que fazer, você vai fazendo aquilo, e você chega em 100% de segurança. Daqui a 5 dias, se você tiver muita sorte, daqui a 5 dias, aquele 100% já cai para 90%, né, Vinão? Já baixou. Sim. Está sempre atualização. Já surgiram novos tipos de ataques, novas vulnerabilidades, e não tem jeito, aí faz parte mesmo, tá? Então, quer dizer, é tudo parte mesmo aí do processo. Vamos para a avaliação, então, aqui, vamos olhar aqui o que o pessoal respondeu aqui, ó. Vou trazer para a tela daqui, tá? Para o compartilhamento aqui, ó, para ficar melhor. A primeira pergunta que a gente colocou lá, né, qual que é o nome do novo portal, né? Qual que é o novo nome, na verdade, né, do portal de gestão de governança, risco e conformidade da Microsoft? Ele já existia, foi melhorado, foi repaginado e ganhou um novo nome, né? E aí a gente colocou aqui, né, Microsoft Endpoint Protection, Microsoft Purview, Microsoft Online Protection e Microsoft Defender Governance, né? E aí o verdinho aqui já mostra, né, Vinão? Esse é o novo nome, né? Não trocou? Não. Ué, então peraí, deixa eu... Está na apresentação ainda. Estou aprendendo agora a compartilhar a tela. Eu vou tirar minha tela aqui e vou voltar de novo. Peraí. É coisa rápida. Jogo rápido. Agora acho que vem, né? Uhum. Aí. Estou aprendendo agora, gente, a usar esse Teams aqui. Dizem que ele é bom, eu acho que eu vou usar só ele agora. Mas então aqui a gente tem, né? Ó, a pergunta então é: qual é o novo nome do portal de gestão de governança, risco e conformidade do Microsoft, né? Da Microsoft. Então ele recebeu um novo nome, foi repaginado, e o nome dele, né, Vinão? Microsoft Purview, né? Boa parte aqui acertou, né? O pessoal acertou aqui a resposta aqui. O Endpoint Protection, na verdade, né? É o nosso Intune, né? É o nosso acesso lá para o Intune, que na verdade é Endpoint Manager, né? Isso. E os outros aqui foi meio que invenção minha aqui, só para dar uma enrolada em todo mundo aí, para dar uma confundida em todo mundo. Uhum. Aí a gente tem aqui também a outra pergunta. Essa aqui o pessoal foi bem massacrado aqui, né? Foi bem destacado aqui, ó. Qual que é o nome, né, do tipo de ataque que ficou conhecido por sequestrar dados do cliente, né? Aqui tá fácil, né? O ransomware, né? O BitLocker, na verdade, é uma solução de criptografia que está nativa, inclusive, né, agora nas versões novas do sistema operacional, né? Então, ele já vem hoje, seu Windows 11, por exemplo, ele já criptografa o disco ali. Então, se alguém roubar o seu computador, arrancar o disco, tentar copiar informações, está criptografado, né? E DDoS, na verdade, é uma lista de ataques, a gente chama de ataques de negação, né? Bem antigo já, né? Isso é da época que o Vini começou a trabalhar com TI, eu sou mais novo. Então, naquela época, ele ensinou pra gente outro dia, né, Vinão? Você estava explicando aí que tinha lá um tal de ping da morte, né? Esses main middle. Eu não conheci isso não, gente. Isso aí eu não passei por isso aí, não. Beleza. E a gente tem aqui a outra também, que é qual é o nome da solução Microsoft Online que permite criar condições e critérios para a liberação de login de um usuário. A DFS, acesso condicional, autenticação multifator, password write back. Aqui foi proposital, eu fui para sacanear mesmo, fiz uma pegadinha, né, Vinão? A gente já sabia que ia levar o pessoal aí para induzir o pessoal. Então, vamos lá. Autenticação multifator, ele não é um critério para liberação, ele é uma questão de segurança, ele não vai criar critério. Então, o que ele vai fazer? É mais um fator para liberação. Mas a solução que eu consigo criar condições e critérios que eu posso determinar se o cara está no Brasil pode logar ou não, se só pode logar num IP específico, é o acesso condicional, tá? Porque ali eu crio regras. O autenticação multifator nada mais é do que mais um fator de segurança na sua autenticação, mas eu não crio critérios, eu só dou mais um fator. Eu dou o usuário, eu dou a senha e eu dou mais um fator, né? Que é o famoso quem você é, o que você sabe e o que você tem. Pensando lá no mundo de segurança, quando vocês estudam segurança, né? Então, a resposta certa aqui é acesso condicional, né? A DFS é uma solução já um pouco ultrapassada, ainda funciona, né? Também não vamos dizer assim, acabou, não usa mais, ainda funciona, mas é uma solução para federação, para fazer o que a gente chama de login único. Quem tem a DFS implantado, né, e configurado no Microsoft 365, faz com que toda vez que você for logar no portal,
esse login seja direcionado para dentro do seu Active Directory interno, e ele é que vai autorizar. Então, você concentra todos os seus logins, do 365, do seu AD local, do seu provedor, do seu CRM, no Active Directory local. A DFS faz isso, né? Que é o Active Directory Federation Service, né? E o Password Write Back, na verdade, é uma solução muito utilizada para quem tem o ambiente Microsoft integrado com o ambiente do Active Directory local, porque quando você integra esses dois ambientes, usando o famoso Azure AD Connect, ele, na verdade, faz com que todos os usuários que forem criados aqui dentro do AD, dentro das configurações que você definiu, sejam criados também no 365. Mas aí isso faz com que você não consiga alterar os atributos desse usuário local, e dentre eles a senha. Então, eu não consigo trocar a minha senha aqui pelo portal. Então, a gente instala o Password Write Back para que eu consiga, então, alterar a senha no portal e essa alteração seja revertida para o AD. Então, eu altero no portal e aí o Office 365, através do processo de Write Back, manda essa atualização para o AD e o AD troca a senha também ali, né? Então, é isso que ele vai fazer, tá? Então, essa é a ideia aqui do Write Back. Legal? Beleza, aqui, deixa eu trocar de tela de novo aqui, né? Para voltar aqui para o slide só. Pradinho, tem mais pergunta aí? Por enquanto, não? Tudo certo? Por enquanto, tudo certo. Legal. Bom, gente, eu acho que assim, foi legal, a hora passa rápido, né, gente? Quando a gente está falando de coisas legais, né, Vinão? Acho que podia ficar aqui mais uma hora aí, a gente tinha muito assunto pela frente aí. Aliás, fica aí já a ideia, né, o PP, para a gente fazer mais um desse agora, de repente até, né, Vinão, agora mostrando um pouquinho de algumas soluções também, né? Então, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido, mas, pelo menos nesse momento, a gente também, né, não quer prender muito, a gente sabe que agora muita gente ainda está trabalhando, né, são 5 horas e 10 minutos, né, 17 horas e 10 minutos, eu me sentindo um radialista aqui agora, né, então, a gente também aqui agradece, mas não vai segurar muito também a audiência de vocês aí, mas deixamos aqui alguns contatos para que vocês também possam, né, falar conosco. A Function One hoje, ela é uma parceira Microsoft, né, na linha de serviços de implantações. Estamos disponíveis aí na internet, no LinkedIn, dentro do Instagram, e fiquem à vontade para nos chamar, para a gente bater papo aí, entender um pouquinho mais sua necessidade, de repente até, quem sabe, poder, né, trabalharmos juntos, engajarmos juntos aí em projetos, né? Por sermos parceiros Microsoft, nós somos também Fast Track Partner Ready, e isso permite, muitas vezes, que o seu projeto seja feito sem nenhum custo, totalmente financiado por benefícios oferecidos pela própria Microsoft. Fala com a gente, fala com o nosso time aqui, a gente explica um pouquinho mais e até valida. De repente, você tem todos esses benefícios, nem sabe, pode fazer aquele projeto que você está tentando convencer o seu chefe há um tempão aí, sem precisar botar a mão no bolso. Então, fica a dica legal aí, fala com a gente. Agradeço mais uma vez, Vinão, demais aqui, agradeço muito aí sua participação, está sempre com a gente aí engajado, valeu, fica à vontade aí para dar um oi também pro povo aí, é contigo. Valeu, pessoal. Essa dica do Fast Track foi sensacional, vale muito a pena consultar os benefícios, vai ver você tem o licenciamento já e não está utilizando o serviço, então, atenção. Isso aí, né? A partir de 150 usuários, você já tem direito a alguns benefícios do Fast Track. A partir de 500 usuários, você já tem direito de ter um parceiro Fast Track atuando com você nesse projeto, inclusive. Então, dá uma olhadinha, vale a pena, fica a dica aí para vocês. A gente depois passa mais alguns contatos aqui, acompanha a gente também pelas redes sociais aí, a gente vai passando algumas dicas. E já fica aqui o convite também aí para o João Pedro organizar um desse aqui agora, para a gente falar um pouquinho mais tecnicamente. Beleza, Pepe? Perfeito. Joia, gente. Obrigado mais uma vez, estamos aqui à disposição. Obrigado pela audiência aí e bom trabalho para todo mundo. A gente se vê nos próximos episódios aí desses eventos aqui. Um abraço, valeu!